Boa tarde, galera do sétimo ano. Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma tarde aqui. Estamos juntos, aventureiros. Içar as velas, amarrar as cordas. Vamos partir para a nossa sessão Checkmate, porque hoje encerramos o primeiro capítulo do livro 3 da nossa apostila. Bora lá, então? Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. E eu quero começar essa nossa aula definindo o que foram as grandes navegações. Olha só, temos um monstro aqui no fundo, um monstro marinho, porque quando esses primeiros navegantes se lançaram no Oceano Atlântico, tinham muito medo, porque o desconhecido causa medo. Não sabiam exatamente o que iriam encontrar, que tipo de criaturas. Será que o Oceano Atlântico tinha um fim? Será que existia um grande abismo e os navios seriam engolidos rumo ao infinito? É isso que eles iam descobrir neste processo. Eu coloquei aqui uma definição do que foram as grandes navegações, destacando a questão do espaço e tempo. Olha só, as grandes navegações foi, então, um conjunto de esforços empreendidos nos séculos XIV e XV com o objetivo de descobrir novas rotas comerciais para as Índias. Lembre-se disso, os portugueses, os espanhóis, mas, primeiramente, os portugueses. Eles são os pioneiros, estão buscando novas rotas comerciais para as Índias, por diversos fatores. Esse comércio era extremamente lucrativo e a rota que existia até então era aquela rota do Mar Mediterrâneo, que era dominado pelas cidades da Península Itálica. Mas essa rota fazia com que os produtos fossem muito caros. Por quê? Para chegarem até Constantinopla, eles precisavam passar por um longo caminho por terra, atravessando vários reinos, desde o Oriente até chegar em Constantinopla. E, além disso, com a queda de Constantinopla, ali, que foi invadida pelos turcos otomanos no ano de 1453, esses produtos tornaram-se ainda mais caros. Os portugueses, desde o início do século XV, estavam buscando uma nova rota. Depois da queda de Constantinopla, isso se tornou uma necessidade ainda maior. Então, este processo, esta busca por novas rotas comerciais, é o que nós vamos chamar de grandes navegações, no qual portugueses, depois espanhóis, futuramente ingleses, holandeses, franceses, se lançam no Oceano Atlântico, desbravam o Oceano Índico em busca de rotas comerciais. Como eu disse ali, olha só, culminou com a descoberta, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser, culminou com a descoberta da América, principalmente, no primeiro momento, pelos espanhóis. Por quê? Já você vai entender. O caminho que os portugueses buscavam para chegar às Índias era contornando o continente africano. E os espanhóis, com Cristóvão Colombo, usaram uma outra tática. Navegaram para o oeste com o objetivo de chegar no leste, contornando o planeta. E é por isso que o Cristóvão Colombo acaba atingindo a América, descobrindo a América para os europeus. Este processo das grandes navegações, ele é importante porque ele proporciona o início do processo de integração do globo, quando essas diferentes partes do mundo começam agora a se encontrar e começa a existir uma ligação mais intensa entre estas partes. Por exemplo, com o comércio intenso praticado com a África e com o Oriente, o início do processo de colonização por parte dos europeus do continente americano também. Seguindo aqui, vamos conversar sobre os motivos, as razões que levaram Portugal a se tornar pioneiro neste processo de grandes navegações. O primeiro elemento que eu destaquei para vocês em aula foi exatamente a posição geográfica. Olha só, Portugal é um país que está ali de frente para o Oceano Atlântico e essa posição geográfica faz com que tudo se torne mais fácil. Além disso, durante muito tempo também, Portugal foi um ponto de passagem para diversos navegadores que, vindos aqui do Mar Mediterrâneo, olha só, passavam por aqui em direção ao Mar do Norte. Você não pode se esquecer que esta também era uma importante rota comercial. E Portugal ficava no meio do caminho. Então, este contato com muitos navegadores era uma constante, o que vai desenvolver aquele espírito aventureiro nos portugueses também.
Segundo ponto, experiência de navegação marítima, é o que eu acabei de apontar aqui. Esse contato com muitos navegadores que passavam por ali constantemente fazia com que os portugueses cada vez mais se lançassem no mar, buscando construir novas tecnologias, desenvolver conhecimentos que fossem úteis neste processo. Terceiro elemento, a precoce formação do Estado. Lembra, quando nós falamos sobre o processo de centralização das diferentes monarquias, eu havia dito para vocês que Portugal foi a primeira monarquia do Ocidente europeu a centralizar, ou seja, a ter um rei que está conduzindo todos os espaços. Diversos são os fatores que contribuíram para isso. Nós já analisamos lá atrás. Por exemplo, uma extensão territorial um pouco menor, que fazia com que todos os nobres estivessem próximos do rei, entre outros fatores que nós já analisamos. Mas este processo de centralização muito cedo fez com que este rei estivesse à frente do processo e organizasse essas grandes navegações, essas expedições marítimas rumo ao desconhecido. Quarto ponto, o apoio da burguesia o apoio da monarquia, da burguesia e da Igreja Católica. Esses três elementos. Então, a monarquia que está centralizada aí, que centralizou o poder, vai estar apoiando. Óbvio, o rei tem os seus interesses. Os burgueses também. Eles querem encontrar essas novas rotas comerciais para conseguir esses produtos que eram muito desejados dentro da Europa por um precinho muito mais barato, atraindo assim os comerciantes europeus para Portugal, fazendo com que eles deixassem de ir lá para a Península Itálica, onde os produtos seriam mais caros, e vindo ali para a região de Portugal. Então, existem interesses comerciais. E a Igreja Católica tem interesse, professor? É claro que tem. A Igreja Católica tem o interesse de expandir a fé cristã. Você não pode se esquecer que o processo das grandes navegações, ele vai se desenvolvendo até que nós chegamos num ponto ali. Ele se desenvolve durante o século XV, 1415, 16, 20, mas quando nós chegamos ali no início do século XVI, a Igreja Católica sofre um duro baque com a Reforma Protestante. Então, as grandes navegações têm como objetivo também expandir a fé católica para outros territórios, para estes territórios que estão sendo explorados no Oriente e também no continente americano. O pioneirismo português também é motivado pelos avanços tecnológicos herdados dos árabes. Você se lembra? Durante 7 séculos, ou cerca de 7 séculos, os árabes estiveram ali na Península Ibérica. E este contato com os árabes e o conhecimento que foi trazido pelos árabes foi muito importante para o desenvolvimento de diversos equipamentos dentro do reino português. E estes conhecimentos, estes equipamentos, foram fundamentais para que os portugueses estivessem à frente deste processo das grandes navegações. Como eu disse, investimento em conhecimentos científicos relacionados à navegação. E aqui eu quero destacar mais uma vez a Escola de Sagres, como um ponto fundamental para o desenvolvimento desses conhecimentos. E a Escola de Sagres, que foi organizada pelo rei de Portugal e recebia o apoio do rei de Portugal. Diversos pensadores, diversos estudiosos chegaram ali nessa região de Sagres e estavam se debruçando, estudando, analisando, buscando construir estes novos conhecimentos. Galera, para fechar essa primeira etapa, os interesses envolvidos, então, desenvolvimento comercial, com a busca de novas rotas, é óbvio, buscar esses produtos no Oriente, trazê-los para a Europa e conseguir, assim, lucrar, mas também a expansão da fé católica. Então, estes são 2 elementos que são bem importantes para você destacar aí no seu caderno. O início do processo para os portugueses, ele se dá bem cedo, no século XV. Lembra que existe um início de exploração do Oceano Atlântico, a princípio ainda aqui uma chamada navegação de cabotagem, ou seja, próximo ali da costa, e o primeiro marco que nós vamos destacar é a conquista da cidade de Ceuta. Olha a cidade de Ceuta aqui, nesse ponto aqui, em 1415. A cidade de Ceuta era dominada pelos árabes muçulmanos e era um ponto de muito comércio, uma cidade extremamente rica. Quando os portugueses conseguiram conquistar essa cidade, acessando toda esta riqueza e também a possibilidade de fazer comércio
construindo ainda mais riquezas, perceberam que este lance das grandes navegações era algo que precisava ser levado adiante, porque transformaria Portugal em um reino extremamente rico. E este foi o caminho escolhido, então, pelos portugueses para tentar chegar às Índias. Uma empreitada aí que foi muito bem sucedida, é claro, mas não foi assim, ó, no estalar de dedos, não foi algo simples e nem rápido. Navios naufragaram no meio do processo, mas pouco a pouco os portugueses desbravaram aqui a costa atlântica do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, conseguiram dobrar aqui o Cabo das Tormentas, que foi rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança. Lembrando, este termo, Cabo das Tormentas, ele era utilizado porque essa região é uma região extremamente violenta, porque é o encontro dos dois oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. E essa confluência de águas, de correntes marítimas e de clima, de temperatura de água diferente, faz com que essa região seja extremamente bravia e muitos navios acabavam afundando nessa região. Então, olha só, 1415, tomada de Ceuta, aqui explorando a descoberta de várias ilhas, dentre elas a Ilha da Madeira, que é a região onde, quem gosta de futebol aí, onde nasceu o Cristiano Ronaldo, e esse processo de exploração ele continua, até que nós temos em 1488 o Bartolomeu Dias contornando o Cabo da Boa Esperança, e em 1498 o Vasco da Gama, então, chegando aqui em Calicut, atingindo finalmente as Índias. Seguindo agora, eu quero comentar um pouco sobre o processo das grandes navegações espanholas. Por quê? Diferente dos portugueses que conseguiram iniciar o seu processo já no início do século XV, os espanhóis tiveram que esperar um pouco mais. Afinal de contas, eles estavam lutando contra os islâmicos, lembra que ainda ali estavam dentro do seu território. Quando eles vão conseguindo consolidar este processo de reconquista do território da Península Ibérica, aí sim tem início o processo das grandes navegações para os espanhóis. Mas repare que os espanhóis não começam com navegadores espanhóis. Não. O primeiro navegador a fazer uma grande descoberta em nome da coroa espanhola é Cristóvão Colombo, no ano de 1492, quando ele atinge ali o continente americano, embora ele não soubesse que se tratava de um novo continente. Cristóvão Colombo, como eu já disse, buscava chegar às Índias navegando para oeste, circundando o mundo e chegando, então, ali às Índias. E quando ele chega à América, ele olha aquele território inexplorado, ele imagina que talvez tivesse chegado em algum ponto das Índias, um ponto pouco conhecido, pouco desbravado, mas não passou pela sua mente no primeiro momento que se tratava de um novo continente. Apenas algum tempo depois, um outro navegador chamado Américo Vespúcio é que vai lançar a ideia de que aquilo ali não era Oriente, aquilo ali era um novo continente que havia sido descoberto. Seguindo, então, esta primeira expedição do Cristóvão Colombo, que teve cerca de 70 dias no mar, foi levada a cabo por 3 caravelas, Nina, Pita e Santa Maria. São as 3 caravelas que estiveram à frente desse processo. E no dia 12 de outubro de 1492, então, nós temos a chegada ali na região do Caribe. Como eu disse, Colombo acreditava que havia alcançado alguma parte inexplorada do continente das Índias, daquilo que era conhecido como Índias. Lembrando que este termo Índias é um termo genérico, que na época era utilizado para toda aquela região oriental, que engloba inclusive a China. E aí a última informação aqui sobre o Américo Vespúcio, que é quem de fato se dá conta de tratar-se de um novo continente. Meus queridos, não podemos deixar passar aqui também, embora não vamos aprofundar tanto, mas destacar aqui que Inglaterra, França e também a Holanda, posteriormente, vão entrar neste processo das grandes navegações também, principalmente ali buscando desbravar regiões que são deixadas meio de lado. Eles até tentam chegar ali em territórios que já tinham sido ocupados por portugueses e espanhóis, mas acabam não obtendo grande sucesso. Por quê? Como Espanha e Portugal
se lançaram primeiro e fizeram as suas grandes descobertas primeiro, acabaram assinando um tratado, conhecido como Tratado de Tordesilhas, e dividiram as descobertas entre si, entre Portugal e Espanha. E este tratado foi, inclusive, reconhecido pelo Papa. Mas os governos de Inglaterra, França, Holanda não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. E exatamente por conta disso, acabam explorando também a América. E você vai ter, nesse momento, diversos conflitos. Nós temos tentativas de invasão, por exemplo, da França, ali na região do Rio de Janeiro, na região do Maranhão, os holandeses tentando invadir o Nordeste brasileiro, assunto para nós estudarmos um pouquinho mais para frente, os ingleses invadindo ali aquilo que nós conhecemos hoje como América do Norte, os franceses também, e acabam conseguindo conquistar algumas regiões. Os franceses conseguem, por exemplo, ali na América Central, na região do Caribe, tomar um pequeno território dos espanhóis, aquilo que atualmente é o Haiti. O Haiti era uma colônia francesa. Os ingleses também conseguem conquistar algumas regiões ali, como, por exemplo, a Jamaica. Então, ingleses, holandeses e franceses também se lançaram neste processo das grandes navegações, embora um pouco mais tarde. E é por isso que não conseguiram grandes territórios aqui na América. Os ingleses ainda vão conseguir desbravar ali a Oceania e colonizar aquilo que nós chamamos atualmente de Austrália. Olha só, 2 navegadores para nós destacarmos, principalmente no que se refere aí à América do Norte. Pela Inglaterra, o Giovanni Cabot, que era um veneziano, você pode ver aqui, então, essa tendência de contratar navegadores que já têm uma experiência maior. Na França, nós temos o Jacques Cartier, que era francês. Esse mapa da sua apostila, na página 11, caso você queira dar uma olhadinha ali, você vai conseguir vislumbrar um pouquinho mais essas primeiras viagens de exploração aqui na América do Norte, principalmente adentrando aqui o Rio São Lourenço e indo até onde é possível para reconhecer essas regiões. Olha só, aqui você consegue perceber que é uma parte, pelos nomes aqui, uma parte daquilo que hoje é o Canadá. Beleza? Bom, e quais eram os instrumentos utilizados? Nós tivemos, durante o processo das grandes navegações, um processo de evolução dos instrumentos, dos barcos que eram utilizados. Os primeiros barcos utilizados, eles eram as chamadas galés, ou galeras, onde você tinha um grupo de pessoas ali que precisava remar. Essas são as primeiras embarcações. Com estas embarcações, não seria possível você avançar para o Oceano Atlântico, adentrar o Oceano Atlântico. Não dava para depender da força humana no meio do Oceano Atlântico. Você precisava de um barco que fosse capaz de navegar contra o vento. E além do que, também, essa embarcação não é a melhor para você fazer comércio, porque boa parte do espaço é ocupado exatamente pelos remadores. Então, se você consegue chegar às Índias, onde você vai colocar a mercadoria para trazer de volta? Então, você precisa de espaços ali abertos para colocar a mercadoria. E aí nós vamos ter um outro navio que vai sendo desenvolvido, que é a caravela, ainda no século XV. Agora com 3 mastros, sendo capaz de navegar contra o vento. Lembra que ela não vai retinho contra o vento, né? Eu mostrei para vocês aquele vídeo que mostra que ela vai fazendo assim, ó, um zigue-zague, virando as velas, e aí o vento bate, tem aquela parte de baixo que empurra o barco para frente. Então, a caravela é uma evolução. E temos mais uma evolução ainda, que são as naus, que tem uma maior capacidade de carga, que tem uma artilharia mais pesada, porque esta carga ela era extremamente valiosa e poderia ser atacado por bandidos. Então, era preciso você ter ali canhões que pudessem defender o barco. Nessa época, é muito comum a existência de piratas que assaltavam esses barcos buscando essas mercadorias, buscando riquezas também. A primeira vez que esta nau foi utilizada, eu destaquei aqui, foi na viagem de Vasco da Gama às Índias, e voltou assim, ó, abarrotada de mercadorias. Seguindo, vamos lá. Outro instrumento importante também, agora não um barco, mas são os portulanos, que eram os pequenos diários utilizados pelos navegadores, onde eles faziam anotações. E quando traziam essas anotações de volta ali para Portugal, quem sabe chegando ali nas mãos dos estudiosos da escola de Sagres, eles podiam então começar a construir as cartas de navegação. E essas cartas eram importantes porque, como se tratava de regiões desconhecidas, à medida que as informações iam chegando, olha só, eles vão conseguindo detalhar e construir os mapas. E esses mapas trazem informações como vento dominante, a direção das correntes marítimas. Repare que neste caso aqui, olha só, a América está bem pouco detalhada. Ainda precisava, nesta época em que este mapa foi produzido, muita coisa ainda precisava ser descoberta.
Outro instrumento importante também são os instrumentos de orientação, como o astrolábio, a bússola, o quadrante, que são instrumentos que permitem a localização mesmo em alto mar, onde você não tem um ponto de referência, pelo menos não em terra. Por quê? O astrolábio e o quadrante utilizavam os astros, então o ponto de referência estava lá em cima. Eles faziam cálculos ali e assim conseguiam se orientar e saber em que direção deveriam seguir. Por exemplo, se eu quero ir para o oeste, onde é o oeste? A bússola, o astrolábio, o quadrante, dentre outros instrumentos que foram utilizados, ajudava então esses navegadores a seguirem na direção correta. Hoje, é claro, é tudo mais fácil. Hoje nós temos instrumentos eletrônicos aí, até no celular você consegue ter uma bússola ali que te dá uma orientação com mais precisão ainda. Galera, eu quero chegar agora nessa parte final fazendo alguns comentários sobre a vida no mar. Como era essa vida no mar, professor? Como eram essas grandes navegações? Era um processo extremamente arriscado. Lembra que não era muito simples, a alimentação ela estava longe de ser a alimentação ideal. Eu contei algumas curiosidades na aula também, como onde eles faziam suas necessidades fisiológicas, né? Número 1, número 2. O número 1 ainda é mais fácil, o número 2 que era mais complicado, né? Aquela cordinha desfiada ali para ser utilizada no lugar do papel higiênico. Lembra que eu disse para vocês, se você tiver oportunidade em Porto Seguro, tem uma réplica da caravela que chegou aqui no Brasil com Pedro Álvares Cabral. E você pode visitar e conhecer cada um dos elementos ali em tamanho real, essa réplica. Então, é uma possibilidade ali de uma viagem bem legal, vale a pena. E dentro do mar também, você tem, como eu disse, problemas com a alimentação. Talvez uma das doenças que mais afligisse os navegadores era o escorbuto. Escorbuto, sangramento da gengiva, que era causado pela deficiência de vitamina C no organismo. E isso provocava, então, essas hemorragias, este sangramento, que acabava levando à morte. Então, essa era uma questão bastante complicada. A alimentação estava longe de ser a ideal. A água apodrecida, mesmo aqueles biscoitos que eles carregavam ali, que substituía o pão, né? Depois de um tempo, aquele biscoito estragava também, mas é o que tinha para comer. E essas viagens, elas eram bem demoradas, muitos dias ali no mar, e por conta de toda essa confluência de elementos, nós temos o desenvolvimento do escorbuto. E a chegada no Brasil, como é que foi? Como é que foi a chegada no Brasil, professor? Pedro Álvares Cabral, lembra? Essa aqui é clássica, né? Todo mundo já estuda isso aqui lá no Ensino Fundamental 1, mas só relembrando e destacando aquele ponto importante. Hoje, nós temos informações suficientes para acreditarmos que a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, ela não foi acidental, mas foi planejada, porque aparentemente diversos outros navegadores estiveram neste território antes do Pedro Álvares Cabral em 1500, mas tudo isso era mantido em sigilo. Somente quando o rei de Portugal se sentiu confiante é que ele oficializa, então, este processo de conquista. Lembrando que o Cabral passou por aqui e depois ele foi, sim, para as Índias, porque nessa época o negócio altamente lucrativo era o negócio das Índias. Beleza? Galera, assim nós fechamos este capítulo, fechamos esta unidade e logo, logo vamos começar a unidade 2. Esteja preparado, beleza? Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro